Tá? A SBM também agora, esse ano, através de um projeto Prociências, obteve uma quantidade significativa de recursos para promover a Olimpíada Paulista de Matemática. A Olimpíada Paulista de Matemática é um evento já tradicional que por muitos anos foi vamos dizer assim, tocada pelo esforço de algumas pessoas, por amor de algumas pessoas, entre elas é o professor Shigeo Watanabe, da Academia Paulista de Ciências. Através da academia, ele organizava esse evento, e agora a SBM, através desse auxílio obtido através do programa Prociências, esse ano está promovendo não só a distribuição de provas, tudo isso, mas cursos para professores. Nós, através desses recursos do projeto Prociências, estamos promovendo 2 cursos, um nos sábados aqui na USP, e um é na USP, outro é em Piracicaba, na Universidade Metodista, onde os professores participam desse curso. Eles discutem problemas, discutem tópicos com os professores que são envolvidos nesse projeto, e depois eles passariam esse treinamento aos candidatos, aos alunos que fariam as provas. Tá? Isso é uma coisa muito importante, a gente tem discutido muito, e inclusive foi um ponto muito significativo quando nós obtivemos esses recursos, foi justificar o processo olímpico, quer dizer, a Olimpíada não principalmente como uma tentativa de detectar alunos brilhantes ou alunos com dom em matemática. Isso a gente vê até como um subproduto do processo. O importante que a gente tem interpretado a Olimpíada de Matemática é para o treinamento dos professores, para fazer com que os professores motivem os alunos, para que os alunos tentem aprender alguma coisa, e não só isso, dar diretrizes do que nós, na sociedade e na nossa comunidade, interpretamos como os pontos importantes do ensino e que a gente vê deficiências. Por exemplo, é dada muita ênfase nesses cursos que nós estamos promovendo em tópicos como combinatória e geometria, que a gente detectava como mais falho na formação dos alunos. Tá? Então, isso daí é oficialmente o que a sociedade tem feito, tá? Buscando agir nesse ponto que é tão importante, que é a questão do ensino da matemática. Agora eu queria colocar alguns pontos, a minha fala vai ser super rápida, que na realidade mais voltada ao tema do debate, né? Porque nós estamos diante de quê? Nós temos 2 sociedades, a Sociedade Brasileira de Matemática e a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, cada uma delas com a sua área específica de pesquisa, como bem lembrou o professor Dario aqui. A Sociedade Brasileira de Matemática tem a sua área de pesquisa, que é a área de pesquisa em matemática, matemática aplicada, tá? E a Sociedade Brasileira de Educação Matemática também tem a sua área de pesquisa, que é a pesquisa em educação matemática, tá? E o que a gente tem que discutir aqui, como essas 2 sociedades, elas poderiam juntar esforços para se fortalecer e trabalhar num problema comum, que é o problema da melhoria do ensino. Aqui talvez depois vai ser um dos pontos do debate. Eu acho que aqui a gente bate talvez no ponto nevrálgico e central de discordância, tá? E eu acho que ficou claro na palavra do professor Dario, pelo menos é aqui que eu percebo a minha discordância. O que a gente tem que fazer para a melhoria do ensino, tá? Eu não acho que isso seja só só a Sociedade Brasileira de Educação Matemática e o pesquisador em educação matemática pode contribuir. Eu acho que os 2 devem contribuir, e na minha opinião eles devem contribuir na melhoria da formação do professor em termos de conteúdo. A gente tem que ensinar matemática, eu acho que esse é o nosso papel. Tá? E esse é talvez o ponto que vai dar o grande ponto de discordância. Eu acho que a matemática é fundamental, é a matemática que vem na frente de tudo. Depois, técnicas de como nós vamos ensinar matemática, a gente desenvolve, mas o conteúdo é fundamental. E eu repito, é isso que pautou o nosso trabalho nesse programa de Olimpíadas. É decidir o que a gente acha que é importante, o que o aluno a gente recebe o aluno aqui na universidade e detecta quais são as fraquezas dele. E vamos tentar corrigir antes disso. Tá? Uma outra questão, 2 outras atividades que a Sociedade Brasileira de Matemática vem exercendo primeiro, é uma análise constante e crítica dos livros-textos. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não deve fechar os olhos. Livros-textos aparecem de monte por aí, tá? Os livros vão na mão dos alunos. Eu acho que é nosso papel o controle, a crítica, tá certo? E apontar falhas ou
quando o caso, elogiar, tá certo? Mas eu acho que a gente não deve fechar os olhos, e nosso papel como matemáticos é olhar muito para isso. E a outra questão final que eu queria colocar, que é um outro ponto de debate aqui, que eu acho fundamental, é que nós devemos exercer uma forte vigilância e trabalhar muito nesses processos de avaliação de cursos superiores e formação de matemáticos, tanto os cursos de licenciatura quanto os bacharelados. Tá? O governo, através do MEC, vem exercendo a avaliação desses cursos, através de provão, etc. Nós todos sabemos disso, mas acho que tem pontos muito importantes que a gente tem que discutir isso. Nota-se claramente, atualmente, que os cursos, principalmente universidades particulares, elas estão fazendo muito esforço para a capacitação do seu corpo docente, principalmente para que os professores obtenham títulos, por exemplo, de mestre ou doutores, mas mestre em especial eles estão muito interessados. E aí tem uma discussão, o que a gente deveria exigir nesses mestrados para um professor em matemática, tá? Quer dizer, o professor de matemática do ensino do terceiro grau tem que ter que formação? Tá? E a SBM tem feito um esforço e tem lutado para que essa formação mínima seja em matemática, quer dizer, o mestrado seja em matemática para o professor do terceiro grau e não em educação matemática. A gente entende que educação matemática é uma área de pesquisa relevante, é uma área de pesquisa importante, mas para a formação do professor do terceiro grau, antes ele tem que fazer um mestrado em matemática. Eu vejo claramente a diferença nisso. A gente forma, por exemplo, um doutor em matemática para fazer pesquisa em matemática. Então, um pós-graduando em educação matemática, fazer pesquisa em educação matemática, mas a formação do professor, a formação mesmo do licenciado, tem que ser feita por professores que têm uma formação sólida em matemática. Eu queria colocar por aqui, deixar minha fala, depois a gente volta aos debates. Tá? Obrigado. Então, agora o Rômulo. Bom, eu vou ser um pouco mais incisivo, porque eu entendo que o objetivo desse nosso encontro é, quanto possível, colocar em evidência as discordâncias. Então eu vou tentar apontar onde eu acredito que estão os pontos de conflito, né? Eu acho que tem basicamente dois pontos de conflito, três, mas um deles pode ser encaixado nos outros. O primeiro é que existe, evidentemente, entre comunidades postas de modo amplo. Existe um conflito entre concepções do que seja aquilo que acontece nas salas de aula, em particular, mas de modo geral, no processo que a gente costuma chamar de educação matemática com minúsculas. Eu só para colocar onde esse conflito apareceria, eu penso, por exemplo, o Paulo falou que essa proposta de as Olimpíadas não servirem para selecionar, né? Mas elas evidentemente colocam uma situação em que o objetivo para o qual se quer motivar é chegar a ser um aluno de Olimpíada, vamos dizer assim. Agora, claro, tudo isso tem nuances, as pessoas têm posições diversas sobre isso, graus diversos. Eu digo isso com muita calma, porque eu ajudei na Olimpíada que o professor Loib ajudou a organizar lá na região de Rio Claro. Antigamente eu tinha um verdadeiro horror, hoje em dia eu não tenho, acho que a questão é um pouco distinta. Bom, com relação a concepções, eu diria que, grosso modo, a educação matemática tem a concepção de que a educação matemática é educação pela matemática. Enquanto que eu diria que a concepção dominante entre os matemáticos é de que a educação matemática é educação para a matemática. E eu acho que aí tem muita discussão interessante. De modo geral, esse impasse, ele, para ser resolvido, para se conseguir uma aproximação, uma colaboração, eu acho que vai ter que passar pela comunidade dos matemáticos se dispor a trabalhar um pouco mais próxima da educação matemática. Eu acho que tem tido muita resistência, inclusive é bom a gente colocar claramente, tem havido muito preconceito, né? Questões que são colocadas como se fossem de uma generalidade total, quer dizer, o mestre em educação matemática ele não tem condição de dar aula na graduação, isso não é verdadeiro. Eu posso dar diversos exemplos de teses de mestrado em educação matemática que são excelentes formações para um docente de graduação.
Eu acho mais, eu acho que é preciso mesmo especializar essa formação, mas não vai ser, eu não acredito que seja, aí é uma questão de conflito de visões. Não acredito que é no mestrado em matemática, é o que o Dario colocava. A reflexão que você faz sendo formado como matemático não é suficiente e em muitos casos é completamente insuficiente. É evidente, se a concepção desse docente é de que a formação do professor de matemática, por exemplo, ou do educador matemático de modo geral, é o famoso 3+1, em que eu vou e faço um bacharelado em matemática, depois complemento com um ano de pedagogia, que em muitos países do mundo é assim que acontece, né? Eu diria quase todos que eu conheço. Então, não tem problema. Então, eu vou formar, porque ele vai ter que ser, antes de tudo, um bacharel, e depois ele vai ter uma especialização, ou no Brasil, ainda na graduação, na Inglaterra, nível de pós, nos Estados Unidos, um pouco em cada coisa. Mas, basicamente, tem uma questão de visão que eu acredito que só com as pessoas abrindo suas posições e se dispondo a ver o que o outro está fazendo e não com preconceito e sem ter a informação necessária, eu acho que a gente vai conseguir avançar. Outra vez eu falo isso com muita tranquilidade, quando eu estava aqui eu fiz licenciatura, eu não vou contar a minha história, ela é muito parecida com a do Wagner, porque eu também passei entre música, e meu pai dizia música para quê, e aí eu entrei na engenharia e descobri que eu não queria trabalhar de 8 da manhã às 6 da tarde, era bem a coisa da prancheta, né, ficar sentado lá, e acabei descobrindo que eu queria ser professor de matemática. Então eu vim transferido da Poli para o IME para ser professor de matemática. Eu nunca passei por aquela transição, por exemplo, o choque, né, que o Dario falou, que muitos colegas tiveram, né? Bom, o segundo ponto que eu acho que tem um conflito, a gente tem que deixar isso claro, por espaço político, acadêmico e verba. Existe um conflito entre as comunidades para dizer quem é, eu vou colocar assim bem grosseiramente quase, para ver quem é que manda. Isso é um fato. Quando a SBEM foi fundada em 87, eu vou dizer, embora a fundação oficial fosse em 88, a primeira reação da SBM, eu não lembro se vocês acompanhavam a época, foi tentar criar uma coisa que se chamava Comitê Brasileiro de Instrução Matemática. Imediatamente, talvez algumas pessoas aqui lembrem. E não decolou. Há pouco tempo, talvez o Paulo saiba, houve uma tentativa que eu não sei o quanto avançou, se criar. E a educação matemática está avançando bastante na América Latina, avançando, que eu digo, crescendo, se fortalecendo, encontros fortes e produtivos, um comitê latino-americano de instrução matemática. E numa das mensagens dizia uma coisa do tipo, no Brasil o problema é o UB. Vocês sabem o que é o UB? O Biratan D'Ambrosio, né? O problema é o UB. O problema é o UB. Está numa mensagem oficial do grupo que tentava organizar. Então, existe esse conflito. Se a gente não admitir, a gente não vai conseguir avançar, porque tentar fazer de conta que a gente está trabalhando pela melhoria do ensino, que, aliás, é uma expressão que eu não uso, e aí é uma questão de conflito de posições mesmo, não é nada mais do que isso. Mas, ao mesmo tempo, achando que existe um movimento, né, do outro, e aí tanto faz quem é o um que diz do outro, né, para, de algum modo, sabotar ou roubar espaço ou alguma coisa, isso não funciona. Então, eu vou tocar aqui numa questão que fala da interação, porque se fala muito que não tem interação entre matemáticos e educadores matemáticos. Existe uma coisa que se chama Comissão Internacional de Instrução Matemática, que pertence à União Matemática, pertence no sentido, é uma comissão da União Matemática Internacional. E essa comissão, que é muito antiga, organiza, hoje em dia, a cada 4 anos, desde talvez, agora vai ser o 9º, um congresso, uma conferência internacional de educação matemática, onde a interação é fantástica entre educadores matemáticos de todas as origens. Se vem da psicologia, se vem da antropologia, se vem da matemática, todos, né? É uma interação fantástica. O presidente do comitê é sempre um matemático, né? E sempre são pessoas vindas da matemática. Existe um grupo de representantes nacionais e existe a comissão executiva, vamos dizer. Bom, o Brasil tem tido uma participação há vários e cada vez crescente,
uma participação ativa. Em 1996, no ICME da Espanha, o Brasil foi a quarta delegação, só atrás, evidentemente, de Espanha, que eram os locais, Estados Unidos, que sempre lotam jumbos e jumbos para qualquer congresso, e da Inglaterra, que tinha coisa de uma dezena a mais do que os brasileiros. Diversos brasileiros trabalhando em organização de grupos de trabalho, de grupos tópicos e fazendo apresentações plenárias e semi-plenárias. Foi metade? Está ótimo, então. Eu já falei mais da metade. Em 96, em 95, eu tinha assumido com um grupo de colegas a presidência e a diretoria da Sociedade Brasileira de Educação Matemática. A gente tinha um objetivo de longa data de trazer um ICME para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil é um país que está bem situado na comunidade, porque a gente sabe da importância do impacto de um congresso desse para a comunidade. Quando digo comunidade, não são pesquisadores, são os professores, para dar visibilidade para os pais, para a sociedade, que é um problema terrível que a gente tem, né? Quer dizer, ninguém entende muito bem. Aliás, tem até um artigo, ninguém entende muito bem o que é fazer matemática, o que o matemático faz, né? Que parece que ele não trabalha, né? O pessoal fala, bom, se eu for falar, eu faço pesquisa, eu dou 8 horas de aula por semana e o resto, né? Se eu for para a praça dizer que meu salário é baixo, eu provavelmente vou ser escorraçado. E a comunidade brasileira, por todo esse impacto, seria tremendamente beneficiada. A comunidade que eu digo, a comunidade toda escolar da educação matemática, incluindo todas as vertentes que existem. Mesmo dentro de quem diz que faz educação matemática, existe gente que é muito próxima de quem diz que trabalha com ensino de matemática. Então, acho que esse detalhe a gente teria que trabalhar trabalhando junto. Bom, como presidente da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, eu procurei o presidente da SBMAC, Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional. Procurei o presidente da SBM na época, que era o Márcio Soares, e estava presente também. O presidente que estava saindo da SBMAC era o Ricardo Kubruzzi, e o que estava entrando era o Martim Tigel, da Unicamp, Ricardo Kubruzzi, do LNCC. E estava presente o Márcio Soares. Nessa reunião, que foi em Curitiba, por ocasião de um encontro de um CENEMAC, né, que chama CENEMAC, né? Eu conversei, eu apresentei a intenção brasileira da comunidade de educação matemática, falei sobre o encontro, falei sobre financiamento, disse da estrutura da comunidade, porque eu não esperava que os outros 3 conhecessem, porque não é a área deles. O Márcio Soares me disse que pessoalmente ele apoiava, mas não poderia dar uma carta porque não havia discutido com a diretoria. O Martim Tigel disse que apoiava e me enviou uma carta, depois de conversar com a diretoria, uns dias depois. Conversei por mais de 1 hora com o Elon Lages Lima, que na época era o representante nacional do Brasil, junto à Comissão Internacional de Instrução Matemática. Tudo isso posto, eu fui a Sevilha e apresentei a pré-proposta brasileira para sediar 2004. A reação foi a seguinte: haviam 2 candidatos naquela altura, os Estados Unidos e a Argentina. Os 2 retiraram candidatura e disseram que apoiavam. Nós recebemos nominalmente manifestação de todo o comitê executivo dizendo que eles apoiavam. 256 brasileiros.